Muito bem. E colocar a chamada, a lista de presença, que a partir de agora vocês podem colocar no chat presente em minúsculas, sem espaços, para isso. Perfeito. Bom, enquanto isso vai acontecendo... Sim, Marcelo, pode falar. Ligar o microfone. Você levantou a mão, Marcelo? Desculpe-me, professor, foi por engano. Então, eu estava falando dessa possibilidade de continuar como grupo de estudos e a gente dividir algumas tarefas. Aí, no caso, seria a oportunidade agora de rever esses 5 casos, né? Quanto à primeira aula, a gente avançou bastante na leitura da primeira parte do capítulo 2, né? Quase finalizamos o ponto 1.1 inteiro, e hoje começaríamos com o 2, que são esses 3 textos de Freud, que pelos e-mails, eu não sei se isso ficou claro, porque o primeiro texto, que a princípio está citado somente a versão em francês, referente a esses 5 casos, né? 5 psicanálise, o 5 psicanálise, o título em francês, que é citado pelo próprio Deleuze, né? Deleuze e Guattari, mas não tem referência a outras obras, né? Então, aí a gente foi, na última aula foi questionado isso, e nós buscamos as referências. Eu achei um PDF da versão em francês, mas só tinha um caso, o caso de Dora, e depois eu procurei nas obras completas cada um dos 5 casos, né? E é isso que eu enviei a vocês dessa forma, porque eles estão publicados dessa maneira, não estão todos no mesmo livro, né? Tem um que tem O Homem dos Ratos, tem outro que tem o caso Heber, tem outro que tem O Homem dos Lobos, o outro Pequeno Hans e outro do Dora, que eu acho que também não está em PDF, ele está em um link. Mas esses textos são todos muito longos, né? Então, também, eu imagino que ninguém teve chance de ler tudo, né? Sempre tem alguém que consegue, mas é difícil, né? Mas se vocês procuram na internet, vocês vão achar resumos desses casos, né? Por exemplo, tem um site que chama Colunas Tortas, né? Vou colocar aqui. Esse aqui tem do Pequeno Hans, né? Que eu acho que deve ter de todos, né? Tem, bom, Wikipedia, basicamente também é só para ter uma ideia, né, do que se trata, e quem quiser pode ler todos os casos, né, esses 5 casos. Mas como eles só citam, não vão fazer isso, eles não vão trabalhar em cima desses 5 casos, vão fazer um denominador comum a todos eles, como a gente vai ver na leitura da parte do texto do Freud. Dos 3 textos, porque tem mais 2, né? Fora esses 5 casos, tem o do Bate-se numa Criança e o do Análise Interminável. Então, são esses 3 textos que dão origem ao capítulo, não são os 5 casos. Os 5 casos estariam todos unidos no primeiro dos 3 textos. Tá? Aí o Aleph colocou o PDF do caso Dora, né? Então, eu já queria baixar agora, mas como está gravando e fazendo coisa, não vou mexer. Mas vocês podem fazer isso, baixar, né? Ter. Então, a gente precisa primeiro finalizar a leitura do capítulo, do ponto 1, né? Como a gente estava fazendo. E eu queria só esclarecer isso antes de seguir adiante.
Mas depois, na hora de iniciar os três textos de Freud, se tiver alguém aqui que quiser fazer um resumo de algum desses casos, né, claro, num tempo breve, né, também pode fazer, né? Eu acho que a gente, a partir daí, depois continua hoje ainda com a leitura do ponto 2.2, que são esses três textos de Freud. Tá bom? Tudo bem até aqui? Alguém quer perguntar ou falar alguma coisa? Isso. A presença está rolando, é só colocar presente no chat. Quem quiser falar, liga o microfone, ou levanta a mão. Eu posso falar o resumo em 3 minutos. Tá, então primeiro vamos fazer o seguinte: a Regina. Não, só para você saber. Não, tudo bem, ótimo, vamos fazer isso. Mas primeiro a Regina, que tinha lido o último ponto, né? A gente vai. Isso aqui foi um parêntese para organizar coisas que eu falei por e-mail. Mas agora a gente volta ao antiédipo. Uma coisa que eu falei que vocês têm que fazer é ter o texto à mão, né? Seja em papel ou seja no PDF. Né? Pode até pôr a tela no PDF, ficar no grupo e a gente ler, porque é disso que se trata esse curso, né? Uma leitura do antiédipo, diretamente. Então, se a Regina estiver de acordo, eu vou pedir para ler novamente o ponto 214, na página 78, e aí a gente emenda o comentário, e antes de começar com o 2, a Flávia faz um resumo dos 5 casos em 3 minutos, né? Se isso é possível. Ok. Posso então começar a leitura, professor? Ah, desculpa, só só mais uma referência bibliográfica que eu vou esquecer, que é esse daqui. Dá para ver? Esse aqui se chama Derrames, entre el capitalismo e a esquizofrenia. Está em espanhol. Eu não sei se eu falei disso, mas na Argentina eles publicaram muitas das aulas do Deleuze, quase todas. As aulas sobre cinema, as aulas sobre Foucault, as aulas sobre Spinoza, que na França não fizeram porque não tinham os direitos, mas não sei como eles conseguiram fazer a tradução, né? Eles fizeram um trabalho muito bom de tradução e tem, pela editora Cactus, vários volumes das aulas do Deleuze, que são as aulas que deram origem a esses livros, por exemplo, Mil Platós e o Antiédipo. E esse livro, em espanhol, que se chama Derrames, eu não sei se está em PDF, deve ter também, são as aulas, né? Então, para o Antiédipo e o Mil Platós são livros muito difíceis, na verdade. Todo Deleuze é sempre uma incógnita, um enigma, a gente não sabe o que ele quer dizer, justamente porque essa é a proposta, né? Como nós falamos, há livros intensivos, leituras intensivas que promovem conexões com outras coisas, com a própria vida, principalmente, não se limita a um estudo teórico e acadêmico, né? Eles querem que transformar as pessoas, transformar o mundo, tem esse objetivo, né? De alguma forma, e como são muito difíceis, as aulas, às vezes, ajudam. Né? Então, aí pelo índice, a gente encontra coisas como introdução à esquizoanálise, os fluxos, isso está mais voltado para o capítulo 1, né? Codificação e decodificação, mais relacionado ao antiédipo, massa, manada, édipo e contra-édipo, e o corpo sem órgãos. Enfim, todas aulas do Deleuze que remetem justamente ao conteúdo do Antiédipo e de Mil Platós. Tá? Eu queria lembrar dessa referência porque eu acho que no grupo a gente tinha falado, mas não lembro. Né? Então tá isso daí. Aí já colocaram o link também do PDF, a Lígia, né? É sobre. Realmente.
Bom, aí vocês baixem tudo, depois com esse material a gente vai trabalhando. Então, agora sim, desculpa, Regina, passo a palavra para você. Não, imagina. Bom, então, capítulo 2, 1.4, o abandono das máquinas desejantes, certo? Certo. Tá. Com a psicanálise passa-se o mesmo que com a Revolução Russa. Nunca sabemos quando as coisas começaram a ir mal. Somos sempre obrigados a recuar um pouco mais. Com os americanos, com a Primeira Internacional, com o Comitê Secreto, com as primeiras rupturas que marcam tanto a renúncia de Freud, como as traições dos que rompem com ele, com o próprio Freud, desde a descoberta de Édipo. Édipo é a reviravolta idealista. No entanto, não podemos dizer que a psicanálise tem optado por ignorar a produção desejante. As noções fundamentais de economia do desejo, trabalho e investimento conservam sua importância, mas subordinadas às formas de um inconsciente expressivo, e não mais às formações do inconsciente produtivo. A natureza anedipiana da produção de desejo permanece, mas assentada sobre as coordenadas de Édipo, que a traduzem em pré-edipiana, em paredipiana, em quase-edipiana, etc. As máquinas desejantes estão sempre aí, mas só funcionam através das paredes do consultório. Através do muro dos bastidores, é este o lugar que o fantasma originário concede às máquinas desejantes, quando ele tudo assenta sobre a cena edipiana. Nem por isso elas deixam de fazer uma algazarra infernal, a tal ponto que o próprio psicanalista não pode ignorá-las. Mas sua atitude é, sobretudo, de denegação. Sim, tudo isso é verdade, mas apesar disso, não deixa de ser papai e mamãe. Está escrito no frontão do consultório: deixa tuas máquinas desejos à porta, abandona as tuas máquinas órfãs e celibatárias, teu gravador e teu pequeno velocípede, entra e deixa-te edipianizar. Tudo decorre disso, a começar pelo caráter inenarrável de cura, seu caráter interminal altamente contratual, fluxo de palavras em troca de fluxo de dinheiro. Basta, então, o que chamamos de um episódio psicótico, um clarão de esquizofrenia. Trazemos um dia nosso gravador ao consultório do analista. Stop. Intrusão de uma máquina desejante. Que tudo é subvertido. Quebramos o contrato. Não fomos fiéis ao grande princípio da exclusão do terceiro. Introduzimos o terceiro, a máquina desejante em pessoa. Porém, todo psicanalista deveria saber que, sob Édipo, através de Édipo e atrás de Édipo, é com as máquinas desejantes que há de se confrontar. No princípio, os psicanalistas não podiam não ter consciência do forcing, esforço, operado para introduzir Édipo para injetá-lo em todo o inconsciente. Depois, Édipo se assentou sobre a produção desejante, apropriou-se dela como se todas as forças produtivas do desejo emanassem dele. O psicanalista tornou-se o cabide de Édipo, o grande agente da antiprodução no desejo. A mesma história que a do Capital, e seu mundo encantado, miraculado. No princípio também, dizia Marx, os primeiros capitalistas não podiam não ter consciência. Muito bem, muito obrigado, Regina. Como você leu, se quiser, né, fazer algum comentário, alguma coisa que te chame a atenção desse parágrafo, fica à vontade. E os demais, né, que é essa nossa metodologia, a gente vai lendo um parágrafo linha por linha e depois busca elementos, dúvidas, chamar a atenção para alguma coisa que se relaciona com outra, né, tentando construir uma linha argumentativa, né? Por que eles estão falando disso, contra quem, em defesa do quê. Alguém? Eu acho que já foi falado, né, por colegas aí, mas aqui fica reforçada, né, a ideia de que
seria o abandono, né, daquela ideia da psicanálise, ela restrita a quatro paredes, né? Então, é buscar esse entendimento, né, ver esse esquizo ou paranoico, seja lá o que for, né, além das quatro paredes, né? Porque, na realidade, é o que ele fala, todos nós, em algum momento, né, todos nós somos esquizos, né? E a nossa relação, ela se dá com a natureza, ela se dá com o outro, com as coisas da natureza, e não com quatro paredes e um divã, né? Perfeito. Acho que é isso. Com certeza. Obrigado, Regina. Madalena, você levantou a mão? É uma pergunta que me veio à mente, porque lendo esse trecho, pensei em Althusser e os aparelhos ideológicos e repressores, e aí eu queria saber se tem a ver ou se fui eu que fiz essa associação sem ter essa relação direta. Certo. E Inês também levantou a mão, eu vou passar a palavra para ela, depois eu tento retomar os comentários com as perguntas também. Sim, é um comentário desse texto que eu achei curioso, assim, quando ele coloca o inconsciente, quando ele fala em inconsciente expressivo. Então, é um trechinho aqui que ele fala. As noções fundamentais da economia do desejo, trabalho e investimento conservam sua importância, mas subordinadas às formas do inconsciente expressivo e não mais à forma do inconsciente produtivo. Um pouco mais acima, ele tinha falado sobre o inconsciente na representação. Uhum. E aí ele até cita o inconsciente como uma encenação, como um teatro, né? E aí essa parte a gente entende bem, né? O inconsciente como um drama, uma tragédia. Isso é só um comentário. Achei curioso, achei legal. Mas é isso mesmo, tá? As três questões que vocês colocaram, os comentários, estão relacionados com alguma coisa que a gente pode pensar como personagens conceituais, né? Uma espécie de... O que eles mesmos criticam, né? A ideia de que Édipo é um personagem, mas aqui personagens conceituais que aparecem nos textos. Esse daqui é eu acho que tem quase todos do capítulo, porque é o último ponto e faz uma espécie de resumo, né? O próprio título do ponto, né? Abandono das máquinas desejantes. Esse é o primeiro alvo da crítica, né? Não é o problema da psicanálise, tem outros problemas, o analista, né? Mas o mais forte é ter abandonado aquilo que estava como fundo de qualquer inconsciente no sentido de um sujeito, né? Que é a multiplicidade das máquinas desejantes, a produção ilimitada. Se vocês voltam para o primeiro capítulo, e sobretudo para o primeiro ponto, o início do livro, vocês vão ver que essa ideia de uma produção desenfreada, produção ilimitada, produção de produção, conexões e fluxos constantes, é o ponto de partida deles. Então, é isso que a psicanálise vai abandonar, né? Tudo bem, você começa a criar uma teoria, a fazer análise, ótimo, mas quando abandona isso, aí não. Aí eles vão se levantar e apontar o dedo para esse abandono, né? A questão da Madalena, do Althusser, eu não conheço muito o autor, não tenho feito muitas leituras, mas é um autor marxista, né? Então, ele certamente tem relação e tem estudos sobre Deleuze, Guattari, Althusser, né? Mas aqui na linha marxista, que nesse texto, ela entra com, primeiro, a ideia de que Édipo é uma reviravolta idealista. Então, tudo que é idealista, querendo ou não, se vai opor ao materialista, né? Por isso, o ponto do último do capítulo 1 é uma psiquiatria materialista. É como dizer alguma coisa marxista, né, que leve em conta as noções do marxismo. Quais são? As que aparecem aqui: economia, trabalho, investimento. Só que eles vão transferir isso não para a produção do capital exclusivamente, a produção de mercadorias, né?
produção de mercadoria se troca por dinheiro. Inclusive está essa frase também, né? O psicanalista, que seria outro personagem conceitual, que é bastante atacado, né? Eu falo isso, pode ter aqui muitos psicanalistas fazendo o curso, não é contra todos os psicanalistas, né? É contra uma linha da psicanálise que comete esse erro de abandonar uma multiplicidade que permitiria talvez outra realidade. Não se trata de uma discussão teórica para ver quem tem razão, senão que efeitos têm essas decisões ou essas supostas ciências, né? Ou até discursos que os seres humanos vão criando ao longo da história. Eu já vou passar a palavra para a Lígia, tá? Só um minuto. Bom, então isso quanto aos comentários de vocês, né? E o último da Inês, que ela destacou a questão já foi falado isso antes, né? A representação seria um outro alvo geral da filosofia do Deleuze, né? A filosofia da diferença, ela se posiciona contra 8 postulados, isso vocês vão encontrar em Diferença e Repetição, 8 postulados da imagem do pensamento, né? Um deles é que o pensamento é representativo. De fato, é muito difícil sair de uma maneira representativa de pensar, né? Pensar por imagem, através de ideias, no sentido clássico, platônico, né? Por exemplo, ou cartesiano, né? Ele vai criar um outro sentido para a noção de ideia, né? Que vai trabalhar com outros conceitos que são o atual e o virtual, como que há um movimento dentro da ideia que nunca é uma coisa fechada. E permite, aceita, né? Acolhe a multiplicidade. Então, por isso, um inconsciente expressivo, né? A expressão aqui está do lado do idealismo, né? Da representação, do representativo. O inconsciente se expressa através de ideias, através de sonhos, através de piadas, mas ele não produz. Ele parou de produzir, ele vai se tratar, né? Vai ter que refletir, né? Se curar, tá? Seguir uma outra linha que não é a do Esquizo, que é um outro personagem conceitual, né? O Esquizo, ele está aqui, primeiro, a noção de fantasma, né? Que também a gente vai ver ela no capítulo seguinte, e está já introduzida desde o capítulo 1 como fantasma de grupo, né? Mas aqui tem esse fantasma originário que seria o Édipo, né? E que mais? Bom, aqui no final do parágrafo, que está na página 79 ainda, o clarão de esquizofrenia, né? Que é essa cena? Eu não sei se ali já vou passar a palavra para ela primeiro, e depois eu retomo. Pode falar, Lígia. Oi, boa tarde. Vocês me ouvem agora? Me ouvem? Ai. Então, eu queria falar, não sei se procede, mas eu queria deixar eu falar depois, não vou falar agora. É que você mencionou, né, essa questão do materialismo marxista, em contraposição ao idealismo platônico, que é retomado por Freud, né? Então, acho que isso é bem o ponto, né, disso, né, que já se resume no próprio título, né, antiédipo, capitalismo e esquizofrenia. O que eu queria levantar, que eu não sei se procede nessa discussão agora, é mais uma questão semântica de qualquer outra coisa. Porque quando ele fala em inconsciente como fábrica, máquina desejante, produção, isso, para mim, remete ao capitalismo, que está no título, né? A capitalismo, que é o que, de certa forma, é criticado, né? Entre aspas, né? E, em contraposição, a questão do teatro e tudo, o que ele coloca como representação, né, em contraposição à produção, eu fico pensando assim, né, na origem do teatro, que surgiu de ritos pagãos e de festividades em homenagem a Dionísio e tudo, né, e que isso, na verdade, assim, está ligado a mito, né? Mas o mito também era uma coisa coletiva, né? As próprias festividades em homenagem ao Dionísio, tudo,
o que o Benjamin fala, né, Walter Benjamin, de culto, né, era uma coisa coletiva, tinha as procissões, tinha um coro que era cantado, né, a parte cantada, coral, dançado, a coreografia, tudo. Então, tudo isso fazia parte de um processo coletivo, e mesmo com a introdução de um ator, né, que incorporava Dionísio, né, que seria a representação, o teatro não deixava de ser algo catártico, né? Então, eu, nesse sentido, né, pensando na figura de Dionísio como um deus, que ele vai falar também, né, de Deus aí depois, mas que representa a fertilidade, tanto que os cultos a Dionísio começavam no final do outono, né, das colheitas, e até se estendia pelo inverno e culminava na primavera, né? Então, assim, tudo isso, e o próprio Dionísio, para mim, tem essa conotação de delírio, na acepção mais ampla, né, da palavra, né, do termo, e também de êxtase, né? Então, eu associaria essa parte ao que ele fala de a que se refere à esquizofrenia, entendeu? Então, eu não sei se ficou claro esse ponto, mas aí eu entendo quando ele critica o Freud, né, por essa visão reducionista de querer enquadrar o mundo numa caixinha. Na verdade, nem uma caixinha, um triângulo, né, só 3 lados. Mas aí eu fico pensando assim, né, você usar esses termos como máquina e tudo, você também não pode incorrer numa visão meio mecanicista, assim. Eu entendo que não é a proposta deles, mas que tem também, né? Mas é um mecanicismo mais abrangente, vamos dizer assim. Então, não sei se procede isso, mas eu queria colocar. Desculpa, foi muito longo. Sim, não, perfeito, Lígia. Eu acho que eu já falei, inclusive, da mesma suspeita, né? Porque até agora eles não citaram, e o Deleuze conhece muito bem o Nietzsche, né? O Nietzsche faz, no livro que chama O Nascimento da Tragédia, essa crítica à passagem do teatro original, né? Que não tinha distinção entre público, palco e público, né? Tinha um coro, as pessoas, elas, no tempo atuavam, mas se expressavam num outro sentido que não é esse que está sendo criticado aqui, talvez seja uma expressão mais produtiva, né? E sim, com certeza há uma catarse ali, e o próprio método do Freud é catártico, né? Ele tenta provocar uma catarse nas pessoas para que se curem dessas fobias, dessas perversões ou comportamentos paranoicos, todos aqueles que ele trata nos 5 casos. Então, é muito pertinente a sua questão, seu comentário, né? E tem a outra linha marxista, que de fato também é uma transformação. Ele não está aplicando o marxismo de forma como uma espécie de... Tem um conceito que eles usam em Mil Platós, que é de cartografia, né? A diferença entre um mapa como um calco, uma repetição do mesmo, e uma outra camada no mesmo território, né, no mesmo plano, que eles chamam plano de imanência, outras linhas, outras conexões. Então, o marxismo está aqui como uma dessas camadas para atenuar esse excessivo idealismo, ou esse excessivo... Aqui, vou já entrar na última parte do texto, né, quando... há um ataque direto ao psicanalista, com a introdução de um terceiro, né? Quando entra com a ideia do esquizo como um clarão, ou seja, o episódio psicótico não tem uma função negativa aqui, uma espécie de patologia, né? Embora nós saibamos que não é nada agradável passar por um surto psicótico, né? Até pouco tempo atrás, e até hoje, por exemplo, a polícia podia matar um sujeito que estava nesse estado, né, porque não compreendia, não conhecia, né? Hoje acho que é mais difícil, as pessoas têm uma noção, mas mesmo assim, se você precisa controlar ele, né, porque é uma energia descontrolada, mas aqui o caso não é tão violento. O que ele faz? Né? Ele liga um gravador. Então, corrompe o contrato, né? Essa ideia de contrato, de pagamento em dinheiro, essa sessão de psicanálise também incomoda, né? Que um pague e o outro receba,
né, em uma suposta cura, além de abandonar as máquinas desejantes enquanto pano de fundo de produção, tem esse outro problema de estabelecer um contrato, uma relação de dois, né, o doente e o psicanalista. E se vocês vão na nota, que a gente não está lendo as notas por uma questão de fluxo e de andamento, mas algumas têm vários tipos de nota, né? A nota do tradutor, que esclarece alguma questão, as notas dele sobre algum dos tantos outros autores, né? A gente poderia, no grupo de estudos, não ler somente os 5 casos de Freud, mas esses próprios livros que estão sendo citados aqui, que são muito menos conhecidos e que o Deleuze e Guattari mobilizam muito ao longo de todas as obras. Mas tem um diálogo, né, que diz o seguinte: você não tem o poder de curar as pessoas, né? Seria o que diz o esquizo sendo analisado, né, quando ele surta no consultório. De sessão em sessão, você vai arrastando as vítimas, né? Aquela ideia do terceiro texto que vai ser a psicanálise interminável, né? Análise interminável. Tá? Então, se fosse uma cura rápida, acho que tudo bem, mas o problema também é essa dependência que se cria em relação ao psicanalista. Uma coisa que o esquizo fala muito: eu estou bem, né, o esquizofrênico, você que é doente, você que está com problema, né? E eles estariam de acordo com isso. Mas o doente era eu e você que era o médico, ao final você chegou a resolver seu problema de infância. E, bom, e por aí vai até um momento que fala: vou chamar a polícia, seu papai é policial. Então, essa também foi levantado por uma de vocês, agora não lembro qual, acho que pela Inês, a questão da repressão, ou pela Magdalena, né, em Althusser. Né? Há um caráter repressivo do psicanalista que também incomoda, né? Também não é nada positivo. A gente vai trabalhar com essas chaves de leitura, em que sentido isto é positivo ou negativo, né? E uma outra questão que aparece na última página, na 80, é o esforço, né? A noção de forcing, como se fosse uma espécie de... me lembra também o forceps, né? Um procedimento para forçar a saída de uma criança num parto, né? Mais que a cesariana. Mas nesse caso é para fazer o movimento contrário, para injetá-lo no inconsciente, como se fosse uma espécie de antídoto, né, ou de veneno, né, uma seringa que você mentalmente, através desse processo de análise, acaba forçando um inconsciente, que era uma outra coisa, era uma multiplicidade, umas relações de produção, a uma outra relação com o psicanalista, né? Que também é chamado aqui, juntando com a questão marxista, os que leram o capítulo 1 vão lembrar disso, o agente da antiprodução no desejo, que era, a princípio, o capital, o corpo sem órgãos, num sentido muito negativo do corpo sem órgãos, que aparece assim ao princípio, depois ele muda, né? Então, uma espécie de encantamento do capital, que é o fetichismo. Né? Todas essas coisas a gente falou bastante para entender um pouco o capítulo 1. Né? O fetichismo da mercadoria é uma das ideias do Marx. A mais-valia é outra, né? Que você troca uma mercadoria que tem um valor arbitrário. Né? Claro que tem leis de demanda, de oferta, cálculo de matéria-prima, enfim, uma série de coisas, mas no princípio, por que uma cadeira vale mais que um frango? Né? Qual critério? No início seriam trocas, né? Então, esse fetichismo é fazer uma espécie de mágica, ou encantamento, que também vejam como eles jogam, né, com as coisas. Agora, do nada, vem o marxismo dessa forma, para colocar que é um encantamento também no processo do psicanalista, na análise, né? O encantamento do Édipo no inconsciente. E esses 5 casos, eu não sei se a Flávia vai concordar com isso, mas todos eles vão resumir no papai e mamãe, né? Alguma coisa da infância, ou tem casos da infância, tem casos do adulto, né? Mas sempre vai remeter
a esse fantasma edipiano, ou pré-edipiano ou pós-edipiano. Bom, Aleph, passo a palavra para você. Eu queria comentar, assim, ao nível de... Eu não estudei mais a fundo essas duas problemáticas, assim, mas eu acho que elas são muito interessantes e podem, talvez, engendrar mais questões interessantes, né? Essa problemática que a Lígia colocou sobre... Não seria o uso do conceito de máquina uma espécie de, sei lá, reinjeção de uma imagem, de um mecanicismo generalizado da natureza? E a outra questão que ela colocou também, que eu acho que é muito interessante, é a questão da relação entre essa ideia da produtividade e o capitalismo, né? A primeira, não sei, um mecanicismo, não sei, de base cartesiana ou alguma coisa do gênero, me parece que o que eles estão tentando fazer, se valendo dessa noção de máquina, se uma aproximação com esses mesmos filósofos do passado, né, em relação ao mecanicismo, parece que o que eles estão tentando fazer é mais da ordem, sei lá, de uma tentativa leibniziana de modificar o conceito de máquina do que propriamente uma ideia mecanicista de base cartesiana, assim. Não sei, porque ao mesmo tempo não é só a máquina que está em jogo, né? É a máquina que está produzindo e os fluxos que elas estão fazendo, de certo modo, correr. Não sei. Mas quanto à questão do mecanicismo e o desejo também, quanto o princípio ali envolvido. Eu acho que seria mais interessante uma aproximação com o que o Leibniz faz com o conceito de máquinas, quando ele vai falar sobre as máquinas naturais, né, que são máquinas maquinadas ao infinito. Não sei, me parece que se uma aproximação com o mecanicismo tem algum interesse, ela seria muito mais da ordem do que o Leibniz faz do que que, sei lá, Descartes vai fazer, né? Redução de toda a natureza corporal a uma espécie de funcionamento maquínico sem espírito. Essa divisão, né, entre a extensão e que se encontra em Descartes. Enfim, eu acho que se essa aproximação é válida, seria interessante pensar do ponto de vista mais leibniziano, assim, ou neo-leibniziano, não sei. E a outra questão, mas eu não sei, justamente, é uma problemática que eu particularmente não tenho ainda, não sei muito bem como resolver, essa questão do mecanicismo. Eu tenho a vaga impressão de que eles não estão tentando cair numa espécie de mecanicismo, mas eles... Bom, enfim. Importante levantar o ponto, né? Porque aí eu quero chamar a atenção para o funcionamento de um grupo de estudos, né? Tem que ter essa dúvida, essa hesitação, essa coisa que você fala uma coisa, mas talvez não precisa concluir, mas você levantou o ponto. Agora, isso me dá uma inspiração. Eu posso falar uma coisa a ver com o que você quis dizer, mas o que me desperta é uma outra oposição clássica da filosofia, e principalmente da filosofia moderna, que é a oposição entre natureza, no sentido da física, né, e a natureza humana. E vocês lembram que uma das primeiras abolições desse tipo de dualidade está no primeiro capítulo, não tem distinção entre natureza e homem, né? Natureza e cultura. Quando nós falamos produção de produção, é produção de tudo, produção de ideias, produção de coisas, né? Produção de... e antiprodução também, né? Que aí entra o corpo sem órgãos. Tá? Então, acho que não precisa tanto justificar, a gente poderia ver se em Leibniz é mais adequado a uma de maquinismo, né? Mas a ideia de maquinismo, de maquínico, ela acompanha Deleuze, pelo menos, bom, claro que aqui é na formulação principal, né? Que junta, como vocês colocaram, máquina desejante. Então, o desejante é alguma coisa do humano que está articulado com a máquina no sentido de uma coisa artificial. Então, por isso você tem que abolir a distinção entre natureza e cultura, ou natureza e homem, né? Inclusive contra o marxismo, que o marxismo via qualquer tipo de ideia ou de cultura como superestrutura, quando a infraestrutura era
os meios de produção, né? As máquinas, esse outro sentido de máquina marxista também, ele é transformado, né? Porque a cultura, a produção desejante faz parte da infraestrutura de Deleuze e Guattari, antiética. Certo, Aleph? Eu não sei se eu... Sim, e tem uma coisa interessante, sim, mas essa distinção, né, entre a natureza e o ser humano, a natureza física e a natureza humana, é uma coisa que se encontra, pelo menos desde Descartes, né, a distinção entre a natureza, os seres vivos, por exemplo, sendo meras máquinas irracionais, que não só exercem uma certa configuração de movimento, configuração de momentos e figuras, e a natureza humana, que é caracterizada pela liberdade, enfim. Parece ser tá um pouco dentro dessa mesma problemática, né? Essa problemática, no caso do mecanicismo, e como ele opera essa visão da natureza. Mas a passagem para o Leibniz também ela tem um interesse especial, porque a divisão que o Leibniz vai fazer é entre máquinas artificiais, as máquinas que os seres humanos produzem, e as máquinas que ele vai chamar de máquinas divinas, as máquinas que Deus produz. Os corpos orgânicos, por exemplo, eles seriam máquinas, mas eles não seriam máquinas humanas, no sentido de que as suas mínimas partes são máquinas também. Não sei, pensando na constituição de corpo orgânico, uma célula seria uma espécie de máquina divina, mas ela mesma é maquinada por várias outras máquinas, várias outras partes internas, enfim. É toda essa imagem, esse conjunto de imagens que o Leibniz está trazendo à tona, né, quando ele fala das máquinas divinas e das máquinas humanas. Mas o Deleuze e o Guattari estão tentando abolir essa distinção, né, essa separação entre máquinas artificiais e máquinas naturais, enfim. E lembro também, não sei se foi o Eric que falou isso no primeiro encontro ou no segundo, né, da vida genérica, ou seja, que também no Marx tinha uma noção de uma vida no sentido da multiplicidade, eu entendi assim, né, a ideia da vida genérica. Claro que eles recortam isso e seria antimarxista, né, mas tem textos que buscam mostrar isso, né, que Marx também tem uma totalidade ou uma multiplicidade do conceito de vida, que aí você abole a distinção, o dualismo entre o artificial e o natural. Hoje a gente também precisaria também colocar limites para, no caso, a inteligência artificial, a inteligência natural. O problema ele não se esgota. Vocês veem que são categorias que depende de como você usa, ela tem um significado ou outro, né? Bom, muito boa a discussão. Vamos fazer girar aqui a roda. Eu não lembro quem levantou a mão primeiro, acho que é o Paulo Sena. Pode falar. Professor, eu anotei aqui uma coisa muito interessante que o senhor falou em relação a onde o senhor tocou sobre as forças de segurança, né? Em relação ao surto. Na verdade, na íntegra, eu digo para o senhor porque eu estou ligado a isso desde os meus 19 anos. Na verdade, no Brasil, pelo menos no Brasil, eu percebi que a preocupação com a questão do surto em relação, por exemplo, a pessoas que surtam no aeroporto, a GSM, já existe uma linha dentro da Polícia Militar de cadeiras, onde, por exemplo, a formação de um policial militar que vem desde o concurso, que vem da área de humanas, já se inclui na área de psicanálise e filosofia, para que ele já possa trabalhar em cima do surto. Já existe essas cadeiras dentro da Polícia Militar do Estado de São Paulo, dentro da Escola Barão do Branco, que é a escola da Polícia Militar. Quer dizer, o cara faz concurso, ele passa pelo... Antes, há 20 anos atrás, não tinha analista, não tinha preocupação nenhuma com isso, nenhuma. Hoje já se tem uma preocupação, principalmente com a saúde mental dos policiais militares. Eu estou falando do estado de São Paulo e alguns estados do Brasil que se preocupam, por exemplo, na questão até mesmo não de ir em cima de quem está surtando, mas em cima do policial militar que surta. Também.
entende? Porque existem duas versões. Existe o policial e existe o indivíduo que surta. Então, a quantidade de... Então, assim, já existe um parâmetro dentro do regimento da Polícia Militar que diz claramente que se for enquadrado um policial militar num grau muito elevado de desequilíbrio emocional, ele é afastado das suas devidas funções. E ele passa por uma bateria de exame, tanto na saída quanto na volta, porque ele pode estar num grau muito elevado e não poder retornar ao campo. Uhum. E pode também, ele pode ir e voltar, se ele, dentro de um quadro psicológico, do lado psiquiátrico, ele comprovar que ele é capacitado para viver dentro daquela estrutura, porque eu convivi durante muitos anos com a GSM, com a Polícia Militar, e o que a gente percebe é um abuso mental em cima da função, entende? Ele está ali por 72 horas, ele tem família, ele anda com síndrome do pânico. Então, eu só estou dizendo isso porque eu amei a sua referência em relação à questão de segurança, porque as pessoas elas publicam muitas coisas na internet falando dos policiais militares, mas as pessoas não se preocupam com a saúde mental do policial. A acusação é mais de um lado, aonde o poder público, que é um representante do poder público, é o representante do Estado, né? Está fazendo uma coisa do que necessariamente ele está fazendo alguma coisa que ajude a sociedade, né? É isso. Obrigado, professor, pelo toque, pelo interesse do tema. Perfeito, Paulo. Muito obrigado, porque, de fato, né, tem os dois lados. A gente tem que observar o fenômeno nesses aspectos, né? Tanto eu me referia talvez a um paciente não diagnosticado, uma pessoa comum que anda por aí, um dia teve seu primeiro surto e ele começa, como você falou, num aeroporto, em algum lugar, e antigamente as forças policiais não tinham conhecimento, nem as pessoas tinham conhecimento. O que se falava? É um louco, o cara pirou, né? E hoje temos muitas doenças mentais, não necessariamente, algumas são mais perigosas, são mais evidentes para a sociedade, outras para o próprio indivíduo. Mas dificilmente a gente se coloca no lado, como você fez agora, do policial, né? Que ele tem que lidar com o outro e consigo mesmo, né? Entretanto, também a gente precisa destacar que não precisa ser um caso de esquizofrenia, né? Aí a gente pode ser um pouco mais crítico e dizer, por exemplo, o racismo ou abusos de poder, né? Que a polícia tem porque está nesse lugar, né? Então a gente chama atenção sempre para o aspecto repressivo da polícia, né, que é o que aparece nessa nota, que o psicanalista tomaria o lugar de um policial no sentido de ser repressivo. E Freud tem nomes para isso. E quando alguém surta, professor, quando alguém surta, a primeira coisa que a pessoa faz não é chamar o médico, não o psiquiatra, não é chamar a polícia. Teve, falando talvez 20, 30 anos atrás, casos de morte, né, muitos, né, da polícia bater até matar, né? Porque a pessoa não para. O esquizofrênico, ele, uma vez que se desencadeia o brote, ele tem uma energia superior, né? Não é comum aquilo. Enfim. Regina, mais uma vez, a gente vai continuar com o texto, tá? Tá. Professor, eu estava pensando quando o Aleph estava refletindo aí a respeito da máquina de Leibniz, a máquina, né, cartesiana, a máquina lá mesmo antes, né, Aristóteles também. Você sabe que, eu não sei, mas para mim, quando é o meu primeiro contato aí, né, que eu estou tendo, na realidade, com um texto desse tipo. Mas a ideia que, para mim, grita mais é o pensamento de Spinoza mesmo. Porque eu lembro que o Spinoza, ele pensava o homem e também a natureza, o Deus, né, seja lá o que for, ele não pensava os dois como criativos, né? Ele dizia que, por exemplo, no caso do homem, até onde eu entendo, tá? O homem, ele só seria livre, né, como a natureza ou como Deus, quando ele fosse produtivo, né? Porque a natureza, ela não é criativa, ela não cria e fica lá contemplando, não, ela é produtiva. Então, a ideia para mim de máquina
enquanto produção, me remete, assim, mas muito fortemente ao pensamento de Spinoza. E no capítulo 1.1, quando ele fala da produção desejante, ele já começa assim: há máquinas em toda parte, máquinas de máquinas, com seus acoplamentos e suas conexões. Isso, para mim, é Spinoza. Né? Depois, aonde mais que me chamou a atenção também? Por exemplo, no capítulo 1.1, quando ele fala do passeio do esquizo, né? Que ele critica aquele modelo, né, do neurótico que fica lá deitado no divã, em favor do passeio do esquizo que vai para a natureza. É esse contato, né? É essa imanência da natureza naturante na natureza criada e vice-versa, que é o passeio do esquizo, né? Então, eu não sei, para mim, a máquina eu vejo muito como uma máquina spinoziana. Muito bem. Excelente também a reflexão. Não se trata aqui também, o jogo não é ver a qual filósofo moderno a noção de máquina se assemelha mais. Eu acho bom que vocês tenham essas leituras intensivas, né, que dariam lugar a um projeto, a um texto, a um artigo, né, para defender essa ideia. Certamente em Spinoza tem uma distinção que já foi falada nos nossos encontros lá na USP, a distinção entre natureza naturante e natureza naturada, tá? Mas ainda está falando da natureza, né? A questão é fazer a abolição da distinção entre natureza e natureza humana, né? Que isso seja pensado, como também deve aparecer em Spinoza, mas não tanto quanto aqui, ou na filosofia contemporânea, a noção de processo. Tá? Isto é sempre um processo, é alguma coisa que acontece no tempo. Então, a máquina nunca é fixa, ou um artifício, ou uma parte mecânica exclusiva. É um processo de multiplicidades, né? É tentar se colocar nesse lugar que é a totalidade. Qualquer coisa que você possa pensar, ela vai ou produzir, ela vai fazer parte, de alguma forma, desse fundo, né? Estou usando palavras de forma provisória, né? Esse fundo que é a multiplicidade, né? Multiplicidade não tem mecânica ou artificial, ou natural, humana, né? Essas categorias todas são diferentes camadas, né, do território da multiplicidade, ou que ele chama, Emile Platós, de plano de imanência. Tá? Mas eu acho excelente, tanto a do Aleph quanto a da Regina, a tentativa de fazer alguma conexão com filósofos contemporâneos, que o Deleuze conhece muito bem. O Leibniz tem um livro sobre a dobra, né, do Leibniz, e o Spinoza nem se fala, né? O problema da expressão em Spinoza, filosofia prática em Spinoza, e, sobretudo, a ideia do monismo, né? Uma substância única, que em Spinoza é Deus, e que é a natureza. Tá? Então, essa ideia, claro que está em Deleuze, muito forte em diferença e repetição, até na conclusão, né? Depois, em Emile Platós, acho que também vocês podem procurar lá o capítulo, o Platão dos Devires, né? Que tem as lembranças de um espinosista, e justamente aí se coloca a distinção entre o plano de imanência e o plano de consistência. Perdão, o plano de consistência é o plano de imanência. E o plano transcendental. Né? Então, a ideia de uma transcendência, novamente, se abre um dualismo que eles querem superar com a noção de multiplicidade. Certo? Então, vamos avançar mais um pouquinho para o capítulo 2, para o ponto 2 do Anti-Édipo, né? Que se chama 3 textos de Freud. Eu já fiz isso antes da aula, mas vou fazer agora, né? Que é lembrar que esses 3 textos de Freud são o primeiro, um texto em francês, né, que está na nota, ele remete um pouco confuso aqui, mas se vocês procuram o caminho, né, nota do tradutor, da página 21 da edição francesa, então tem que procurar
lá no colchete, mas deve ser a página, eu marquei aqui. Perdi o papelzinho. Bom, esse que eu citei para vocês, Cinq Psychanalyses, né, publicado na França em 1954, e que são os 5 casos examinados por Freud, análises freudianas, que estão ali e que eu distribuí para vocês nas versões em português, nas traduções em português da Companhia das Letras, né, que estão nos volumes das obras completas, tá? O segundo texto do Freud é Un enfant est battu, né, que é esse bate-se numa criança, que também está num dos volumes das obras completas. E o terceiro é Analyse terminée, Analyse interminável, que também eu envio em PDF, né? Então, antes de fazer a leitura, porque eles não vão se deter em cada um desses casos, e como nós tínhamos falado no início, eu vou passar a palavra para a Flávia, fazer um resumo, você pode ter aí 3 minutos, 5 minutos, tá? Dos 5 casos que são do primeiro texto analisado. Eles pegam 3, né, e eles fazem isso dessa forma, não tem um resumo, uma análise detalhada de cada ponto, mas eles tiram o que interessa para a crítica que estão fazendo. Mas como a gente está aqui num curso, né, nós vamos fazer isso de forma rápida também, mas para que a gente possa compartilhar, né, quais são esses 5 casos, de que se trata. Se alguém mais quiser intervir nesse resumo, a gente pode passar a palavra depois. Então, Flávia, fica à vontade. Eu me interessei porque quando eu fiz a leitura na última aula, eu não tinha sequer noção de qual eram esses casos, então eu fiz uma pesquisa e naquele PDF, o Cinq Psychanalyses, tinha só o primeiro, o Dora, então eu fiquei pesquisando os outros. Então, naquele texto são 5 casos, de fato o pivô central é essa triangulação papai, mamãe e eu, né? Então, tudo ele vai arranjar uma explicação edipiana. O primeiro caso, que é o caso da Dora, ele tratou dessa paciente, era uma jovem de 18 anos, ele tratou ela no ano 1900. Ela era uma jovem de uma família abastada, inteligente, culta, a família dela tinha muito recurso material e ela tinha muito sintoma de dor de cabeça, tosse, problema de choro, frequentemente ela tinha desmaio, crise de choro, e ele caracterizou ela, então, de histérica. Durante as análises, tem sempre esse cenário sexual, e ele achava que ela tinha uma conformação com a mãe dela, que era a Madame K. Então, ele achava que ela tinha desejos de maneira homossexuais, familiares ali com a mãe, se culpava de desejar a mãe. Ela, ao longo do tempo, ela manifestou uma transferência com o psicanalista, ela começou a buscar no Freud a figura do pai, ela começou a desejar o pai, tinha sentimentos românticos e sexuais pelo psicanalista, e Freud detectou isso como se fosse uma transferência do pai. Outra coisa, ela começou a ter sintomas de resistência. Ela falava que ela estava normal. Quem não estava normal eram os outros, né? Então, e ela usava esses recursos dessa somatização, essa crise de choro, de até um verdadeiro ataque histérico, né? Tinha esses cenários. E outro pivô central é que ele usava os sonhos dela, né? Então, além dessa questão edipiana, papai, mamãe e eu, tinha a questão dele sempre buscar uma janela para essas interpretações em cima dos sonhos. Então, de Dora, era mais ou menos isso, né? Então, a questão sexual, a questão da transferência do psicanalista, a questão papai, mamãe e eu, esse desejo pela mãe que estava sendo cerceado. No segundo, que é o Homem dos Ratos, ele tratou desse paciente, era um jovem advogado de 29 anos, e ele tratou desse paciente pessoalmente em 1907. Esse senhor, ele sofria de uma obsessão particular, ele acreditava que os pais estavam correndo em perigo, e ele queria proteger os pais, ele acabou desenvolvendo um quadro fóbico por rato, tinha uma intensa fobia por rato, e ele começou a ter pensamentos intrusivos, repetitivos, e compulsões ritualísticas para proteger dos ratos. Hoje a gente caracteriza esses sintomas como TOC, né?
transtorno obsessivo-compulsivo, ele fazia esse ritual para proteger os pais. O cerne disso também estava na relação papai, mamãe e eu, né? E ele identificava o rato como o pai. Então, ele inconscientemente ele jogava essa questão do pai. O start que Freud achou era uma questão de uma punição que o pai teria aplicado a ele quando era criança. E o ponto desse caso clínico em particular é essa da obsessão e compulsão, esse desenvolvimento de rituais, né, para você se livrar da questão do pensamento intrusivo. O start foram experiências traumáticas e essas associações inconscientes que ele acabou tendo esse acesso pelos sonhos. Então, o que chama atenção nesse caso é o acesso ao inconsciente também pelos sonhos, e como comportamentos bizarros, eles podem ser uma expressão de uma coisa lá para trás que a mente não estava acessando. E também dessa maneira que o acesso dos problemas psicológicos complexos ali, às vezes por uma abordagem psicanalítica, pode levar mais tempo para o acesso. Esse foi o segundo caso. O terceiro caso é o Homem dos Lobos. Esse talvez seja um dos casos mais famosos. Ele tratou um jovem senhor de 23 anos, que era de família russa, foi tratado por Freud pessoalmente em 1910, e esse moço apresentava uma fobia intensa por lobos, e tinha uma obsessão por uma cena de livro, no qual o lobo devorava as ovelhas. O lobo era branco, as ovelhas eram brancas, tinham todas aquelas ovelhas, ele tinha sonho recorrente com isso, ele fazia desenhos com isso, e talvez essa questão de lobos, pelo fato da família dele ser russa, isso acaba tendo um cenário mais prevalente, mas isso era uma história infantil também que ele tinha essa recorrência. Então, essa fobia intensa de lobos era uma transferência, ele fez uma obsessão por uma cena na qual o lobo devora a ovelha, teria um cenário onde esse moço ele presenciou uma relação sexual dos pais, e aquilo, como ele era muito pequeno, ele entendeu que era uma violência do pai contra a mãe. Ele também tinha um desejo em relação à mãe, tinha uma relação muito difícil com o pai, e ele tinha uma sensação de culpa e ansiedade em relação à sua própria sexualidade, e ele não conseguia deslindar isso, né? Então, de fato, essa experiência traumática da infância dele estava a ver com ele ter testemunhado o ato sexual dos pais. Também esse moço desenvolveu uma obsessão, uma coisa de ritualização, e essa questão da própria sexualidade, ele não estava ali muito bem trabalhado. Nesse caso, dos três que eu falei até agora, é o que o complexo de Édipo está ali muito, muito violento, né? Ele ilustra essa conformação do complexo de Édipo, de desejar a mãe é uma das ovelhas, o pai é o lobo, ele tem desejo dele ser aquele lobo, mas ele tem culpa com isso, sente um ciúme da mãe, tem um problema com o pai. Nesse cenário também começa a aparecer as questões da repressão, como experiências traumáticas de repressão, coisas que foram reprimidas, elas influenciam o comportamento das pessoas, e essa teoria psicanalítica também de acessar esses conteúdos e os conteúdos dos sonhos. O quarto caso que eu vou falar é o presidente Schreber. Esse não foi tratado pessoalmente por Freud, mas ele teve acessos aos escritos de Daniel Paul Schreber, que era um juiz alemão bastante condecorado, uma pessoa bastante próspera, de sucesso, e ele foi diagnosticado como esquizofrênico e internado por um tempo no hospital psiquiátrico. Por isso fala presidente Schreber, porque era um nome muito corriqueiro para quem era um juiz de carreira bem-sucedido, tinha uma conformação de, às vezes, chamar de presidente, alguma por uma referência, autorreferência nesse surto esquizofrênico, um pouco porque o cargo ali, a palavra é símile a juiz, né? Então, ele tinha alucinações, ele tinha delírios, ele tinha pensamentos desorganizados, ele tinha falas desconexas. Ele escreveu o livro que chama Memórias de um Doente de Nervos, na qual o Freud se baseou para fazer esses estudos. Então, não tendo tratado ele diretamente, ele analisou essas notas em 1911. Coloca assim, notas psicanalíticas sobre um relato autobiográfico de um caso de paranoia. Esse é o paper que o Freud escreveu em cima de analisando as memórias de Schreber. A base daquilo também, Papai, Mamãe e Eu, essa paranoia está por uma repressão de desejos homossexuais de Schreber. Nessa esquizofrenia, ele vê uma dissociação
necessária do paciente para tolerar a condição de repressão. Isso se expressa com alucinações, delírios, pensamentos desorganizados. A paranoia é um exemplo que ele coloca ali como esses delírios de perseguição e grandeza, que também tem a base em conteúdos que não foram trabalhados, conteúdos sexuais de repressão. Com a psicanálise, ele consegue acessar esses conteúdos também com sonhos, ou no caso do Schreber, como não foi paciente dele, não foram sonhos, foram os escritos. E nesse, a repressão dos desejos homossexuais como a base desse transtorno. O quinto e último caso que ele analisa é o caso do pequeno Hans, que foi um menino de 5 anos, que ele pessoalmente cuidou em 1909, e Hans sofreu uma fobia intensa de cavalos, e ele tinha ataques de pânico. Hoje em dia isso seria chamado de síndrome do pânico, né? O pai do Freud procurou para tratar a criança, então ele nos coloca que essas fobias, elas são às vezes acessadas mesmo em pacientes muito jovens. Esse tinha 5 anos, esse menino. O conteúdo estava ali por uma ansiedade de castração, que era o resultado da repressão dos desejos incestuosos em relação à mãe. Então, diferente dos outros casos, ele coloca esses quadros fóbicos e o ataque de pânico como um medo irracional de um objeto ou de uma situação, ansiedade de castração, também por os jovens meninos que têm essa questão mal trabalhada do complexo de Édipo, porque eles têm desejos incestuosos em relação à mãe e uma necessidade de abolir o pai, e que esses conteúdos são possíveis mesmo em psicanálise infantil, porque essa formação desse triângulo edipiano, ela tem uma base já muito jovem na construção da psique. Então, esse é o resumo que eu fiz dos 5 casos ali do primeiro momento. Muito bom, excelente, Flávia. Que bom ter uma aluna como você, aplicada, né, que fez realmente, bate palmas, né, fez a tarefa nesse tempo recorde, né, porque se tivesse falado isso um mês atrás, tudo bem, mas foi de uma semana para outra. Antes de passar a palavra para o Flávio, eu também ia fazer o que o Aleph fez aqui, né, de colocar... O que aconteceu? Teve uma queda aqui. A referência do Platão, um só ou vários lobos, que eles comentam justamente esse caso do Homem dos Lobos em 1000 Platós, né? Justamente buscando uma ideia de um inconsciente mais vinculado à multiplicidade que a uma camada da personalidade e tal. Bom, a gente vai continuar a partir desse resumo, mas antes disso, para quem se interessa também por psicanálise, tem esse site que com podcast e vídeos. Deixa eu ver se eu consigo pegar ele aqui. Não sobre esses casos, mas sobre toda uma espécie de curso de psicanálise, porque a psicanálise não é um... Estou com um problema aqui com o chat. Não vou conseguir. Chama SPcast. Vou colocar aqui uma das páginas para ver se... Aí foi. Não é como um curso universitário, né, que você faz um curso na universidade e finaliza, tem um título, né? A psicanálise, você, até onde eu sei, pelo menos, você precisa primeiro fazer análise para entender em que consiste a prática e depois fazer cursos de história, uma especialização, um curso mais... Tem vários, eu faço parte dele. A Associação Psicanalítica do Brasil, de São Paulo, da Bahia, cada estado tem, e eu não estou pretendendo fazer nada de curso de psicanálise, mas pelo menos... E tem online. Tem online também. Isso para quem quiser fazer um curso de psicanálise, especializar nisso, ou conhecer um pouco mais desses casos e da metodologia freudiana, né? Para nós aqui, hoje é suficiente com o resumo que nós fizemos e com a leitura que a gente vai fazer. Mas o ideal seria ler os textos que eu indiquei, que estão nos volumes correspondentes das obras completas, né, para ver
toda a discussão e todos os sonhos que eles relatam e como esses sonhos são interpretados por Freud, que no final das contas é isso em que consiste a psicanálise, que é uma genialidade, né? Embora nós temos aqui do lado da crítica, né, do lado do Deleuze e Guattari, eles se apropriam de alguma coisa que interessa a eles para fazer essa crítica, né? Mas na origem, a psicanálise, talvez ela tenha ainda um futuro, né? Há também uma coisa um pouco obsessiva de todo mundo fazer psicanálise. Na Argentina teve muito isso, né? No Brasil, acho que tem um problema da desigualdade, porque, como vimos aqui, tem troca de dinheiro. Então, chega um ponto que a gente percebe que o psicanalista ali também vive disso, né, gente? Então, não vai fazer de graça, isso aí acaba sendo um comércio, né? Um negócio como qualquer outro. Paulo, você levantou a mão ou era só... Professor, eu achei lindo que essa moça, que eu não lembro o nome, leu agora, que realmente tudo que ela leu é as bases do meu mestrado, né? E a base do ESPER. A gente fala toda a aula exatamente exatamente sobre esses textos dela, né? Então, eu posso dizer para o senhor que quem hoje tem aula não, tem o podcast lá do ESPER, e ele vai falar exatamente de um dos pontos que ela falou, no terceiro que ela falou, né? Que ela falou 5, né? E o ESPER, assim, engraçado que o nosso professor é argentino, nosso coordenador é argentino, né? Então tem o mesmo sotaque que o senhor, né? Então é muito notório, então é valoroso demais se entender para entender os outros, né? Eu achei muito bonito, achei muito interessante. Né? Eu até pensei também, né? Porque tem essa coisa dos argentinos terem levado a psicanálise para todo mundo, praticamente, né? Nas últimas décadas. E eu relutei, e, de alguma forma, essa é uma espécie de entrada, né? Essa aula aqui, mas eu, como eu falei no início... Esse curso... Sim, pode falar. Este curso aqui, ele está praticamente uma aula inteira de psicanálise. Realmente, a gente pegou esse ponto, né? Mas eu vinha, na USP eu vinha da parte da arte, literatura, pintura, antes disso cinema, e eu acabei entrando por uma aula que também fizemos na iniciação científica e foi, não sei se votado, uma discussão aí intensiva. Se alguém tiver interesse no ESPER, se alguém tiver interesse no ESPER, gente, vale a pena, porque assim, tem vários ramos, tem literatura, tem a parte de psiquiatria, tem a parte de introdução, quem não tem conhecimento na área de psicanálise freudiana e lacaniana tem o começo, tem a base, assim, é uma estrutura muito positiva para quem já está dentro da área de psicanálise, para quem é filósofo, e para quem não quer nem se aproximar da psicanálise, quer entender esse mundo, que é o mundo de Lacan e o mundo de Freud, né? Tá, aqui também está tendo uma outra linha pelo chat, né, que estão falando da Clarice Lispector, aí colocou das baratas. Eu não ia falar isso, mas justamente agora no almoço a minha filha, afilhada, né, ela está com medo obsessivo, assim, de uma fobia de baratas, justamente, né? E eu acabei falando, está gravando isso, pô. Você falou com a psicóloga, né? Porque de repente tem tudo bem, as baratas a gente tem que eliminar, mas se você não consegue matar, são dois problemas: um, eliminar as baratas, mas outro que você tenha medo delas. Então veja como sua psicanalista, se tem alguma questão de papai e mamãe, certamente deve ter. E aí, para seguir adiante, eu vou colocar aqui um site também sobre o Homem dos Lobos, mas é interessante os sites, né? A Razão Inadequada é um dos deleuzianos, que um grupo, né, também de pesquisadores sobre Deleuze. Aqui tem um texto sobre, quem gosta de resumo, né, para uma introdução, justamente a esse Um Só ou Vários Lobos, que o Aleph colocou o link para o texto. E o SPCast, que é o Daniel Omar Pérez, argentino também, mas muito tempo no Brasil, pesquisador e professor na Unicamp. Coordenador do ESP. Estamos falando da mesma pessoa. E quem sabe eu vou fazer um pós-doutorado lá com ele na Unicamp. Lá para 2000 e não sei quanto.
Bom, gente, vamos voltar ao trabalho porque o tempo vai passando. Flávia, excelente o seu resumo, tá? Eu te agradeço mais uma vez e gostaria que todos também tomassem como exemplo, porque é isso que faz que vocês aprendam mais, né? Como eu falei desde o início, não sou eu que vou aqui contar, mas a pesquisa que cada um faz, o envolvimento que cada um de vocês tiver, tanto com a linha central do trabalho, que agora é psicanálise, em outro momento foi marxismo, e vamos ver onde que isso vai dar, quanto qualquer das linhas que foram colocadas, né? Às vezes são coisas não centrais, mas que podem abrir caminhos, depende do interesse de cada um. Então, vamos agora sim passar para o 2.2, 3 textos de Freud, sabendo que esse é o primeiro que vai ser relatado. E eu queria que alguém que não leu, talvez o Theo, né, que também você estava lá no grupo da iniciação científica, ou os pessoal que se inscreveu e teve a sorte, né, de pegar as 80 vagas. Se eu pudesse falar para os 30 que faltaram, né? Poxa, vocês tiraram um lugar de 4.800 que tiveram interesse em se inscrever. Mas, enfim, é você, Theo, que estava lá? Eu estava lá sim, professor. Estava lá sim. Está caladinho aí hoje, mas pode fazer a leitura do 2.21, por favor? Perfeito. 3 textos de Freud. A edipianização. Esmagamento do delírio do presidente Schroeder. Em primeiro lugar, vê-se facilmente que o problema é prático. Ele diz respeito às coisas e delineia precisamente no momento em que Édipo não recebeu ainda sua plena formulação teórica, como complexo nuclear, e leva uma vida marginal. O fato da análise de Schroeder não ocorrer em vivo em nada suprime seu valor exemplar do ponto de vista da prática. Ora, é nesse texto de 1911 que Freud encontra a questão mais temível. Como ousar reduzir ao tema paterno um delírio tão rico, tão diferenciado, tão divino como o do presidente, levando-se em conta que, em suas memórias, Schreber só faz referências muito breves à memória que tem do pai? Por diversas vezes, nota-se no texto de Freud a que ponto este sentiu a dificuldade. Primeiramente, parece difícil assinalar como causa da doença, ainda que ocasional, um impulso de libido homossexual dirigido à pessoa do médico Flash. Mas, quando substituímos o médico pelo pai, e encarregamos o pai de explicar o Deus do delírio, nós mesmos sentimos grande dificuldade em seguir essa ascensão, pois lançamos mão de direitos que só se podem justificar pelas vantagens que trazem do ponto de vista de nossa compreensão do delírio. Todavia, quanto mais Freud enuncia seus escrúpulos, mais os repele, mais os varre com uma resposta segura. E essa resposta é dupla. Não é minha culpa se a psicanálise é testemunho de uma grande monotonia e reencontra o pai em toda parte, em Flesch, em Deus, no sol. A culpa é da sexualidade e o seu simbolismo obstinado. Por outro lado, não é surpreendente que o pai retorne constantemente nos delírios atuais sob as formas menos reconhecíveis e mais ocultas, pois que ele sempre retorna em toda parte e de maneira mais visível nos mitos antigos e nas religiões, que exprimem as forças ou mecanismos que agem eternamente no inconsciente. Devemos constatar que o presidente Schreber não conheceu apenas o destino de ter sido sodomizado enquanto vivo pelos raios do céu, mas também o destino de ser póstumamente edipianizado por Freud. Palavra alguma é retida do enorme conteúdo político, social e histórico do delírio de Schreber, como se a libido nada tivesse a ver com essas coisas. São invocados apenas um argumento sexual, que consiste em soldar a sexualidade ao complexo familiar, e um argumento mitológico, que consiste em impor adequações da potência produtiva do inconsciente e das forças edificadoras dos mitos e da religião. Muito obrigado, Theo. Você quer retomar algum ponto ou chamar a atenção para alguma questão ali? Eu acho que a única coisa que eu retomaria, é só uma observação, que o Deleuze começa
Deleuze e Guattari parecem aqui estar atentando para esse ponto um tanto quanto empobrecedor da psicanálise em algumas análises, principalmente na questão do Schreber, né, que é reduzir tudo ao triângulo e à mitologia edipiana. Parece que eles começam a atentar para esse fator aqui, na minha percepção, pelo menos. Com certeza, né? Isso é o principal, né? O abandono das máquinas desejantes é abandono de qualquer investimento da libido em outra questão que não seja, ou seja, no campo social e não no triângulo familiar. Então, a crítica ela se mantém com esse primeiro caso, que como a Flávia já fez no resumo, né? E aqui está indicado o livro do Schreber, não é um caso de ao vivo, né? Mas isso não, eles dizem que não atrapalha, né? Pelo fato de ser escrito, né? As memórias de um doente dos nervos, né? É o título do livro que eles analisam. O Freud analisa um livro, no caso. Bom, eu não vou falar, vou passar a palavra aqui para a Flávia primeiro e para o Lucas, que levantaram a mão. Só retomando um pouco o que o Theo falou, aqui fica muito claro por que ele usou esse exemplo do presidente Schreber, porque, de fato, isso merece uma esquizoanálise. Você analisar o excesso, a sobra, o desejo, e não a psicanálise. Você ir para o triângulo edipiano, que era o que se tinha aí em 1900, quando isso foi analisado, enfim. Então, você tem um jargão em cirurgia que é assim, se você só tem um martelo na mão, tudo para você vai parecer a cabeça de um prego. Ele tinha o esquema edipiano e assim ele tentou analisar esse caso, mas esse em particular, Deleuze e Guattari foram muito felizes em colocar, porque esse é um tipo de um caso clínico que é para ser analisado em esquizoanálise, não em psicanálise, meu ponto de vista. Bom. Obrigada, pessoal. Lucas? Olá, gente, e queria fazer uma pergunta assim para todo mundo e talvez um comentário, caso isso não ressoe tanto quanto na minha cabeça, assim. Mas, pois bem, eu li 3 livros só do Freud. Eu li o Estudo sobre a Histeria, a Interpretação e Sonhos e os 3 ensaios sobre a sexualidade. E nos estudos sobre a histeria, né, que é um livro anterior à formação da psicanálise, que é quando surge o caso da Ana, por exemplo, o Freud ele não recorre. Eu estou tentando entender, na verdade, até que ponto também a gente pode confiar no Deleuze. Assim. Não se trata, né, de trazer o lugar de defesa da psicanálise, até porque eu acho que em muitos pontos os apontamentos do Deleuze fazem sentido, mas até que ponto eles são excessivos também, porque acho que isso é um pouco típico do Deleuze. Porque justamente no caso da Ana, e em outros casos clínicos desses 5 que ele cita, a questão, pelo menos na minha leitura, direto do Freud, era de que o que causava o trauma era justamente uma supressão do desejo, né? Então, não é como se a psicanálise não lidasse com o desejo, mas é como se a supressão do desejo carregasse a um lugar que devesse ser investigado, né? Então, não me fica a questão de: será que há uma supressão do desejo na psicanálise? Será que há uma redução dela a um modelo? Porque, enfim, o princípio não se abre e reage a um desejo e, portanto, se gera um trauma. E é preciso que o psicanalista retome a história do paciente para que, então, retome-se ao desejo. Então, portanto, o desejo está lá, né? E aí fica a minha dúvida aí. Certo. Eu vou passar a palavra para o Eric primeiro e depois a gente tenta amarrar os comentários. Opa, boa tarde. O áudio tá bom? Dá para me ouvir bem? Tá bom. Então, sobre esse ponto que o Lucas acabou de falar, que parece que tem um excesso na crítica de Deleuze, tem inadequação, quando você pega para ler os textos de Freud realmente e compara com a crítica que ele propõe aqui no Antiédipo, eu diria que, pelo menos em minha leitura, esse excesso ele não se dá, porque até certo ponto há um reconhecimento por parte do Deleuze e do Guattari
de um fundo de verdade na psicanálise, né? E que eles falam bem no começo do 1.4, de que é que nem a Revolução Russa, você não sabe dizer exatamente onde que deu errado. Em vários outros textos e em várias outras partes aqui do Antiédipo, eles vão falar que havia um impulso revolucionário na psicanálise, e que isso se vê precisamente nos primeiros textos do Freud, onde você tem uma ligação muito forte entre o social e o libidinal, principalmente nesses que você acabou de falar do estudo sobre histeria, nesse caso dessa supressão do desejo, né? Eles vão falar isso mais aqui no capítulo 2, vão apontar precisamente, eles vão querer mostrar onde nesses 3 textos de Freud vai ter essa derrocada, por assim dizer, esse deslize para essa virada idealista na psicanálise que eles vão falar. Porque ela nem sempre foi assim, e eu acho que pelo fato dela nem sempre ter sido assim, que vale a pena discutir ela, né? Porque se desde o começo ela fosse comprometida com a representação, e desde o começo ela tivesse fadado ao fracasso, eu acho que não teria o porquê escrever esse livro. Ou melhor, não teria porquê criticar a psicanálise, mas eu acho que é justamente pelo fato de haver um potencial, um impulso verdadeiro na psicanálise que eles escrevem com tanto furor, com tanto excesso, eu acho, essa crítica. É uma revolta, no fundo, né? Perfeito. Bom, um pouco isso responde às questões do Lucas, né? Eu acho que também aqui tem questões de pesquisa que a gente não pode se deter, né? Fazer não só um curso de psicanálise, que talvez seja para você se formar como psicanalista, mas da história da psicanálise. Ver como ela surgiu, né? O Deleuze e Guattari não fazem isso, né? Eles estão mostrando um momento no qual aquilo se tornou um elemento de castração, de repressão, né, de edipiniação, não me sai essa palavra, edipiniação, enfim, de edipiniciar, né, os pacientes. E também uma questão levantada pelo Lucas, que eu acho interessante, o ponto de vista que a gente adota. Nós seguimos aqui nesse curso, nesse seminário, o Deleuze e Guattari. O nosso objetivo é entender a argumentação deles, né? E, portanto, isso nos coloca como aliados, né? Aliados da crítica, de alguma forma também contra a psicanálise, contra Freud, contra Édipo. Nós assumimos esse lugar ou tentamos nos colocar nesse lugar para poder entender aonde que eles vão chegar depois, né? Mas isso não implica que não haja resistência, né? Que por momentos você fala, não, mas espera aí, será que não é exagerado falar disso? A psicanálise curou muita gente, cura muita gente, ela tem um aspecto positivo. Tá? Então, esses são pontos de vista, mas a gente não vai assumir isso agora, porque o nosso percurso vai das mãos dos autores do livro, né? Regina. Professor, a questão desse capítulo, e até do que o Lucas colocou, não estou afirmando, eu estou só colocando, tá, para pensar. Não pode ser respondido lá pelo capítulo 1, quando ele fala das máquinas desejantes, dizendo que a reivindicação desse livro é por uma psiquiatria materialista, né? Então, quando, por exemplo, se faz, que nem o caso aí do presidente Schreber, né? Eu acho que o que está se buscando é justamente uma ruptura com essa coisa do eu consciente, daquele eu interno, e pensar, né, em como entender um caso como esse, relacionando, né, a máquina como um todo, né, a máquina social, a máquina histórica, não só a máquina familiar. Eu não sei, eu entendo como sendo isso. Com certeza. Vou passar aqui a palavra a Lígia, para depois também eu retomar uma parte aqui do texto. Eu não sei, na minha visão, né, quando ele fala, quando eles dois, né, se referem à questão do desejo, né, eles falam sobre a falta, né, que isso daí teria como origem, no meu entender, aquela questão platônica, né, que o Platão retoma de um ser
de um ser hermafrodita, né? Ou seja, da bissexualidade, que Zeus, por esse ser hermafrodita ser um ser que teria poderes excepcionais, então Zeus separaria, né? Então haveria uma cisão entre os dois sexos, né? E a partir daí o Freud explicaria o desejo, né? Não só o Freud, sei lá, enfim, mas se explicaria o desejo como uma falta, né? E o que o Deleuze e Guattari colocam, pelo menos no meu entendimento, é que o desejo não é a falta que propicia o desejo, que desencadeia o desejo, mas que o desejo, a máquina desejante, nesse fluxo, né, de conectar e cortar, etc., ela gera essa própria, o que seria essa falta, entre aspas. Isso no meu entender. Sim, muito acertado, né? A questão, acho que isso aí, se eu não falei, deve ter sido na aula passada, nos primeiros seminários, sobre o banquete, né? A ideia do banquete de Platão, que tem essa hermafrodita e o poder de um ser bissexual. Mas isso ali não sei se está agora... Eu quero voltar para o texto para a gente poder encadear alguns argumentos, né? Então, a questão do Édipo e da família, ele corresponde ao primeiro argumento, que chama argumento sexual, certo? E tem outro argumento que entra aqui, que vai ser desenvolvido também. Qual é? De um lado, a questão da sexualidade, que remete à família, tudo que nós vimos agora. Mitológico, né? Exatamente, a questão da mitologia, das religiões, porque o Édipo também é uma história mitológica, né? Uma peça teatral, o inimigo, talvez, do próprio Freud, né? Colocando, como o Lucas falou, vamos nos colocar também um pouco no ponto de vista do Freud, eram as religiões, né? Que elas também castravam muito mais do que a psicanálise, e a psicanálise, talvez, nesse sentido, era liberadora, né? Da religião e do mito. Mas o Deleuze e Guattari vão mostrar que não, que fazem o mesmo, né? De certa forma, fazem o mesmo. Por isso que aí a gente poderia passar para a leitura do 2.2, tá? Se não tiver mais dúvidas ou comentários sobre essa primeira parte. Pode ser, tá? Alguém que não seja dos grupos, dos meus alunos, que seja um sorteado e queira fazer o exercício de leitura e análise, comentário. Pode ser? Sim, nós determos muito no tempo. Posso escolher alguém, aqui o azar. Mas eu gostaria que vocês fizessem isso de forma voluntária, para não ser aqui repressor, castrador. Posso ser, professor? Mas pode ser Inês, mas você já falou também, eu gostaria que outra pessoa participasse. Silvia Campolim, que estás aí atenta, pode ser? Estou sem te ouvir, tem que ligar o microfone. Agora sim. Tá? Desculpa, Inês, mas eu quero que essas pessoas também possam, não se sintam intimidadas, né? Esse em que a psicanálise ainda é piedosa? Isso, por favor. E está dando para ouvir, né? Sim. Este último argumento é muito importante e não é por acaso que Freud declara estar de acordo com Jung a esse respeito. De certa maneira, esse acordo subsiste após a ruptura da vida entre eles, porque se considerarmos que o inconsciente se exprime adequadamente nos mitos e nas religiões, levando sempre em conta, bem entendido, o trabalho de transformação, há duas maneiras de ler essa adequação, mas essas duas maneiras têm em comum o postulado segundo o qual o mito é a medida do inconsciente e que, desde o princípio, substituiu as formações produtivas por simples formas expressivas. A questão fundamental, por que retornar ao mito? Por que tomá-lo como modelo? É ignorada, afastada.
Assim, a suposta adequação pode ser interpretada de maneira dita analógica, em direção ao alto, ou então, inversamente, de maneira analítica, em direção ao baixo, reportando o mito, as funções, mas como as funções são decalcadas do mito, desfalcadas do mito, levando em conta as transformações. Queremos dizer que é a partir do mesmo postulado que Jung é levado a restaurar a mais difusa, mais espiritualizada religiosidade e que Freud se vê confirmada em seu mais rigoroso ateísmo. Para interpretar a adequação postulada por ambos, Freud tem tanta necessidade de negar a existência de Deus, quanto Jung tem de afirmar a essência do divino. Mas tornar a religião inconsciente ou tornar religioso o inconsciente é sempre injetar religiosidade no inconsciente. E o que seria a análise freudiana sem os famosos sentimentos de culpabilidade atribuídos ao inconsciente? E o que se passou na história da psicanálise? Freud se agarrava a seu ateísmo à maneira de um herói. Acontece que, em torno dele, cada vez mais deixavam-no falar, deixavam respeitosamente que o velho falasse, mas, às suas costas, ia se preparando a reconciliação das igrejas e da psicanálise. O momento em que a igreja formaria os próprios psicanalistas e no qual se poderia escrever na história do movimento, em que nós somos ainda piedosos. Lembremos-nos da grande declaração de Marx: aquele que nega Deus faz apenas uma coisa secundária, porque nega Deus para estabelecer a existência do homem, para colocar o homem no lugar de Deus, levando em conta a transformação. Mas aquele que sabe que o lugar do homem é alhures, na coextensividade do homem e da natureza, esse alguém nem mesmo deixa subsistir a possibilidade de uma questão sobre um ser estranho, um ser situado acima da natureza e do homem. Ele já não tem necessidade dessa mediação do mito. Já não precisa passar por essa mediação, por essa negação da existência de Deus, pois atingiu essas regiões de uma autoprodução do inconsciente, em que o inconsciente é tão ateu quanto órfão, imediatamente ateu. E o exame do primeiro argumento nos conduziria, sem dúvida, a uma conclusão semelhante. Com efeito, ao soldar a sexualidade ao complexo familiar, ao fazer de Édipo o critério da sexualidade na análise, a prova por excelência da ortodoxia, o próprio Freud citou o conjunto das relações sociais e metafísicas como um após ou um além, que o desejo era incapaz de investir imediatamente. Então, vem a ser bastante indiferente o que esse além derive do complexo familiar por transformação analítica do desejo, ou que seja significado por ele numa simbolização anagógica. Consideremos um outro texto de Freud mais tarde. Tá bom aí. Vamos parar por aqui, tá? Porque aí ficou... Vamos fazer um pequeno corte nessa última passagem que você leu, tá? Para a gente ver alguns elementos, alguns já foram falados aqui, discutidos, né, na forma de hipótese até, e a gente agora pode confirmar. Não sei se você quer retomar alguma das coisas que você leu. Tem outros personagens conceituais que entram aqui nesse parágrafo, né? Lembremos como que isso entra, a distinção entre o argumento sexual, por um lado, e o argumento mitológico. Por via desse argumento mitológico, ele faz a confrontação com Jung, né? Que é um outro psicanalista, de uma outra linha mais mística, né? Por assim dizer. Bom, aí acho que fica claro, né? O ateísmo do Freud e o espiritualismo, ou a espiritualidade do Jung.
Anagógico remete ao alto, né? Ao divino, claro. Né? Aí fizeram uma pergunta no chat. Mas, primeiro, qual é o problema com o espírito, com o mitológico, né? Ou a espiritualidade, ou mesmo que seja ateia? Vamos pegar do parágrafo anterior. Ele atenua as máquinas desejantes, né? Isso atenua a produção, a produtividade, a potência produtiva do inconsciente. É a última linha do ponto anterior, né? Por isso que eles vão entrar sem mais análise sobre os 5, por isso que eu falei, os 5 casos de psicanálise são importantes a título de conhecimento, de curiosidade, mas no texto eles passaram por aqueles 5 casos de uma página, né? Viraram tudo isso, obviamente, o papai e mamãe, a sexualidade, tesão pelo pai, aquilo que a gente já sabia. E agora entram com essa questão do mito, né? O aspecto mitológico. Se tiver alguém a fim de comentar ou de falar, só retomando coisas que já falamos, a coexistividade entre homem e natureza, que nós tínhamos discutido, pensando num espinosismo, né? Está aqui, né? Na questão do Deus. Se você tira Deus e é ateu, é porque no lugar de Deus você colocou o homem. A arrogância do Freud, ele mesmo. E não um ser, a própria natureza, como faz Spinoza, né? Que seria também, por isso foi excomungado, né? Porque ele pensa Deus como Deus se vê natureza. Deus é a natureza, não tem um ser superior, estranho, criador, né? Não sei, estou talvez completando, se eu estou indo rápido, vocês me falem. O confronto entre Jung e Freud, para quem tiver interesse, também dá para desenvolver, claro que não se reduz a um parágrafo, né? E, bom, a questão da piedade. Eric, pode falar. Eu acho engraçado que nesse parágrafo, quando ele atesta o ateísmo do Freud e coloca ele em oposição meio que ao misticismo do Jung, como meio que transparece um pouco o estatuto do negativo, da negação para o Deleuze, né? Porque ele fala desse ateísmo do Freud, que ele se agarra a esse ateísmo como se fosse um herói, só que por trás desse apreço pelo ateísmo, meio que você tem a transformação do homem, que agora passa para o lugar de Deus, como ele citando Marx, né? Uhum. E que você tem muito essa crítica que Deleuze faz a essa questão da negação, né? De que quando você nega, você apenas está privilegiando um termo no lugar de outro, você apenas está reescrevendo-os e operando uma manutenção deles, você de fato não está negando como acredita que está negando. Então, no caso, o ateísmo de Freud não está negando Deus, mas, pelo contrário, está insidiosamente infiltrando, de uma certa forma, no homem. Que esses elementos de transcendência ainda vão subsistir na sua análise, por mais que ele, autodeclarado, se declare um ateísta, né? E que a maneira correta de você lidar com isso, sem ser pela via da negatividade, sem ser pela via da crítica, seria justamente pela via do esquecimento, né? Que ele vai trabalhar, não sei se no primeiro capítulo ele fala dessa potência ativa do esquecimento, né? Que ele fala que para aquele que sabe o lugar do homem, que é na coextensividade do homem e da natureza, não chega nem sequer a ser uma possibilidade isso, essa possibilidade de uma transcendência, né? Certo, é aquilo que chama também teologia negativa, né? De forma geral. Deus é positivo e não Deus é negativo, mas continua apegado ao conceito de Deus. Né? É o que você está falando. Lígia, pode falar. Oi, aí eu queria falar só uma coisa rapidinho, que ele fala eu acho que vai ser no próximo parágrafo, mas enfim, que ele vai tratar da operação pela qual a psicanálise castra o inconsciente, né? Esse negócio de acreditar ou não, de Deus, não é, na verdade, que esqueci o nome dele, estava falando agora, antes da gente, de Deus, de acreditar e tal, que, na verdade, assim, né, o Freud ateu, o que ele faz, na verdade, de certa forma, né, o que Deleuze e Guattari criticam, né, estou falando que eu acho, enfim, que eles se perguntam, né, o que é um inconsciente que nada mais faz do que acreditar
em vez de produzir? Né? Quais os artifícios que injetam as crenças no inconsciente, né? Então, aí, nesse caso, assim, só para mencionar o que... Ai, como é que ele chama, o que ele estava falando agora? Sobre ateísmo. Desculpa, mas você realmente pulou umas páginas. A gente vai ler... Ah, foi, desculpa. A gente vai ler isso ainda, né? É mais por uma... de organização. Tá, eu só estava pegando o ponto dele aí, desculpa. Não, tudo bem. Aí a gente vai voltar nisso, não sei se ainda na aula de hoje ou na próxima, né? Por isso eu queria mais ver se tem mais algum ponto aqui sobre esse parágrafo, e aí a gente passa para a leitura do próximo, tá? Eu não sei se eu te interrompi, Eric, você estava falando, mas eu achei que você já tinha terminado, né? Mas basicamente é isso, né? O problema do mito e da religiosidade é atenuar a produção, a libido, que poderia se conectar com outros aspectos do campo social, e é reduzida à sexualidade pela determinação familiar ou à espiritualidade, seja na sua forma negativa, que também vai exaltar a importância do homem, né? E talvez a gente poderia pensar que aí é ele, o Freud, enquanto analista, né? Não tem, deixemos Deus para lá e deixemos a igreja, porque agora eu posso te curar, né? Assumindo aqui um pouco o lugar do Deleuze e Guattari. Regina, rapidamente, viu que a gente já está nos últimos minutos, eu queria fazer a leitura do outro ponto. Tá, professor, isso que você acabou de falar, será que dá para a gente mais ou menos entender como sendo a desconstrução do desejo para transformar o desejo num produto? Porque a partir do momento que o desejo, você até comentou, né, pode ser, como é que se diz? Fruto de um mito ou de um problema familiar. Você está desconstruindo o desejo, né? O desejo, ele deixa de ser produtivo e passa a ser um produto, vamos supor, um produto do capital até, né? Do capitalismo. Não é isso? É isso, sim, com certeza. Também concordo com o Eric que o Jung e o Freud estariam na mesma linha, né? Tirar o desejo produtivo de outros aspectos do campo social, né? E reduzir. Mas por que isso? Porque se trata de uma cura, né? Então, em algum momento, talvez eu também me adiante, a ideia do Freud é pôr um pouco de ordem, ordenar essa proliferação, essa produção de produção, esse ser que tem um aspecto edipiano, mas também tem um aspecto esquizo, e esse esquizo incomoda, porque ele tem problemas sociais, tem problemas de fobias, todos esses problemas que nós vimos aí patológicos, né? Então, o intuito do Freud é curar a pessoa, é que ela possa viver sem esses problemas. Só que o Deleuze e Guattari vê que com isso foi excessivamente castrador, né? Que entre essa ordem, essa edipinização e uma proliferação de desejos, há um grau, né, uma variação enorme, uma possibilidade enorme de produção e de criação de novos modos de vida que é cortado, né? Esses fluxos são cortados, né? Alguns deles vão dar em patologias e até em mortes, né? O esquizo que mata os pais, né? Também tem isso. Então, em algum ponto, Freud está certo de querer curar, né? De querer ordenar. E a psicanálise, como qualquer outro aparelho repressivo do Estado, vamos falar outro, da polícia que a gente estava falando. Ah, então que não tenha polícia que vai dar tudo certo. Não, espera aí. Quando você for assaltado, você vai falar, não, melhor vamos voltar à polícia, né? Também não resolve completamente, por isso continua tendo assalto. Mas é uma forma de ordenar esse campo social. Então, como que ordena? Reduzindo, né? Reduzindo fluxos que poderiam dar em lugares desconhecidos a aquilo que nós conhecemos. O que nós conhecemos? A família, papai e mamãe, né? O mito do Édipo, tá? As religiões, tá? O Jung, eu não sei se eu concordo completamente com que é o mesmo que o Freud, que para ele sim, né? Eles estão fazendo aí uma articulação que colocam no mesmo patamar. Mas essa relação com a espiritualidade pode se dar de uma outra forma que não seja castradora, né?
Eu não vou aqui dar exemplos, mas o misticismo, e tem aí outras coisas que eu acho que o Jung estaria de acordo com isso, né? O uso da ayahuasca para liberar as consciências, e o Deleuze cita um outro, né? O Castaneda, com as plantas alucinógenas e tal. Então, eles também têm um lado místico, só que aqui ficou assim, aqui ficou os dois juntos porque eles estão fazendo a crítica à psicanálise completa. Se quiser trazer o Lacan com o significante, também entra no mesmo bojo, né? Qualquer um que queira analisar e curar o outro, eles vão estar em contra porque estão tirando essa parte da máquina, né? Esse indivíduo, vamos dizer assim, enquanto parte da máquina, né? Eles cortam, a gente, se conseguir chegar lá como que se dá nos fluxos, no capítulo 1 tinha, né? As conexões conectivas, né? As sínteses conectivas, disjuntivas, conjuntivas, né? Todas essas formas de funcionamento da máquina são cortadas, né, por essa redução psicanalítica, essa redução seja o Édipo e a questão sexual, aos problemas de sexualidade, ou a mitológico, religiosidade, enfim. Bom, vamos fazer, olha, já estamos no último minuto, mas eu vou me permitir avançar um pouco para seguir a mesma dinâmica da aula passada e finalizar com a leitura do segundo tramo, né? A segunda parte desse longo ponto, 2.2.2. Não sei se a Silvia quer continuar, né? Você estava... Eu posso continuar, mas eu preciso achar aqui que eu... Na página 83. Tá. Consideremos um outro texto de Freud, mais tardio, no qual Édipo já é designado como complexo nuclear. Un enfant est battu. O leitor não consegue evitar uma impressão de inquietante estranheza. Nunca o tema paterno foi menos visível e, contudo, afirmado com tanta paixão e resolução. Aqui o imperialismo de Édipo se funda numa ausência. Porque, afinal, dos 3 tempos do fantasma supostos na menina, o primeiro é tal que o pai ainda não aparece nele. E no terceiro tempo, o pai já não aparece mais. Resta, então, o segundo tempo, no qual o pai brilha com todas as suas luzes, nitidamente, sem equívoco. Mas, justamente, esta segunda fase nunca tem uma existência real. Tendo permanecido inconsciente, nunca pode ser evocada pela lembrança, de modo que ela é uma reconstituição analítica tão somente, mas uma reconstituição necessária. Do que se trata, de fato, nesse fantasma? Meninos são espancados por alguém, por um professor, por exemplo, à vista de meninas. Assistimos, desde o início, a uma dupla redução freudiana, que de modo algum é imposta pelo fantasma, mas exigida por Freud à maneira de um pressuposto. Por um lado, Freud quer deliberadamente reduzir o caráter de grupo do fantasma a uma dimensão puramente individual. É preciso que as crianças espancadas sejam, de certa maneira, o eu, substitutos do próprio sujeito, e que quem bata seja o pai, substituto do pai. Por outro lado, é preciso que as variações do fantasma se organizem em disjunções empregadas de maneira estritamente exclusiva. Assim, haverá uma série menina e uma série menino, mas dissimétricas, tendo o fantasma feminino 3 tempos, dos quais o último é meninos são espancados pelo professor, e tendo o fantasma masculino apenas 2 tempos, dos quais o último é minha mãe me bate. O único tempo comum, o segundo das meninas e o primeiro dos meninos, afirma sem equívoco a prevalência do pai nos 2 casos, mas é o famoso tempo inexistente. Com Freud é sempre assim. É preciso haver algo em comum aos 2 sexos, mas para que esse algo falte tanto a um quanto ao outro, para distribuir a falta pelas 2 séries não simétricas
e fundar o uso exclusivo das disjunções. Você é menina ou menino? É assim a respeito de Édipo e de sua resolução, diferentes no caso do menino e no da menina. É assim a respeito da castração e da sua relação com Édipo. A castração é a porção comum, isto é, o falo prevalente e transcendente, e ao mesmo tempo a distribuição exclusiva se apresenta nas meninas como desejo do pênis e nos meninos como medo de perdê-lo ou recusa de atitude passiva. Esse algo em comum deve fundar o uso exclusivo das disjunções do inconsciente e nos ensinar a resignação. Resignação a Édipo, resignação à castração, renúncia ao desejo do pênis, no caso das meninas, e renúncia à demonstração máscula, no caso dos meninos. Em suma, renúncia a assumir o sexo. Esse algo em comum, o grande falo, a falta, com duas faces, não sobreponíveis, é puramente mítico. É como o uno da teologia negativa. Introduz a falta no desejo e faz emanar as séries exclusivas, as quais fixam alvo, uma origem e um curso resignado. Muito obrigado, Silvia. Então, pela adiantar da hora, a gente faz a leitura e vamos ficar com esses possíveis comentários na cabeça, com uma semana aqui para refletir. Eu acho que vale a pena ler esse texto que eu enviei para vocês, que esse aí tem Batem numa criança, contribuição ao conhecimento da gênese das perversões sexuais, que está no volume 14, né? Eu acho. Agora não lembro, mas eu enviei isso por e-mail. Que a gente não vai fazer a leitura desse texto, né? Mas é nesse texto que estão se baseando para fazer essa crítica aqui, né? Em complementar ao primeiro texto, que era aquele dos 5 casos. E aí vai ter mais um, que é o da análise interminável, e se a gente conseguir, vamos também analisar ele até o final da aula que vem, né? Isso vai exigir que a gente avance um pouco mais rápido. Hoje foi um pouco mais lento em termos de quantidade de linhas, né? Vamos falar de páginas. Nós, às vezes, lemos mais, outras vezes menos, faz parte, né, do andamento. Mas se vocês derem uma olhada nesses textos que eu enviei e a gente puder, vamos finalizar esse segundo ponto dos 3 textos sobre Freud, que era um pouco o objetivo proposto. Num momento eu pensei que a gente ia conseguir avançar mais, mas eu acredito que não vamos chegar nas sínteses. As sínteses vão ficar para depois do carnaval. Fiquemos em contato de qualquer maneira, eu sei que alguns já estão interessados em participar desse grupo de estudos. Com muitos eu vou contar, já estou contando, né? Muitos e muitas. E aos demais fica aí o convite, né? Após a finalização na aula que vem. Tudo bem? Pode me enviar no grupo, professor, por favor? O quê? Pode me colocar no grupo de estudos? Isso, depois eu vou informar isso, como uma espécie de seminário com inscrição e tudo mais, porque depois que acabar esse curso, né, vamos ter um recesso de carnaval longo até início de março, e aí, início de março, meados de março, eu vou passar para vocês por e-mail o que vai acontecer, que formato vai ter, se vai ser online, se vai ser, como falei, híbrido, né? Às vezes eu posso fazer uma reunião com um grupo menor lá em Amargosa e cada 15 dias, por exemplo, a gente fazer uma reunião online, alguma coisa do tipo, né? Mas isso vai ser definido mais adiante. Tudo bem, gente? Eu vou agora tirar a lista, quer dizer, suponho que já todos tiveram tempo de colocar presente. E vou me despedindo aqui, Lavínia, Ida, Lígia, muito obrigado para vocês também, tá? Flávia, gostei muito do encontro de hoje, espero que possamos nos reencontrar na próxima terça. Tá? Um abraço, beijos.
Boa semana. Valeu, gente. Tchau, tchau. Até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, Eric. Bye.